Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero estar conversando com vocês sobre como utilizar corretamente um léxico, mesmo você não sendo um especialista em grego, ou hebraico, ou inglês, ou em qualquer língua, mas o cuidado que você deve ter que tomar ao iniciar seus estudos, ok? Principalmente voltado na questão do texto bíblico. Então, peço que se inscreva no canal, assine as notificações. Na descrição desse vídeo você encontra um curso de teologia, pagamento único, super acessível, ok? Então peço que você se inscreva, adquira esse curso o mais rápido possível. Também peço que se torne membro do canal, aqui para estar com a gente aqui dando uma força, um apoio, para você ter acesso a aulas de grego, crítica textual e por aí vai. Então vamos a mais esse vídeo. O que acontece? Eu gravei um vídeo tempo atrás que é dimensionando o strong na mão de um idiota é um perigo. E de fato, eu concordo com essa afirmativa, eu mantenho essa posição. Mas como não ser um idiota com léxico grego na mão ou hebraico? É simples. A primeira coisa que você pode fazer é, se você tiver alguém que entenda mais do que você, pergunte. Pergunte. Se você não tem alguém que saiba mais grego do que você, talvez você seja um cara mais solitário e tal, você pode fazer o seguinte, você pode comparar com outras traduções. E hoje você não precisa comprar 500 bíblias, você pode comparar com traduções. Você fez a sua tradução, a sua observação, você compare com outras traduções e veja se alguma delas traz essa possibilidade de tradução, né? E terceiro ponto muito importante é, veja se a sua tradução ela encaixa no contexto. Por quê? Não é porque a palavra ela tem um significado que aquele significado, ou todos os significados que a palavra tenha, vão caber no contexto, né? Eu mencionei lá a palavra conhecimento no hebraico, né? No vídeo, que ela significa coabitação, mas também significa conhecer, reconhecer, analisar. Não é que a palavra significa coabitar, que toda vez que a palavra conhecimento aparece, ela significa coabitar. O contexto tem que deixar claro. Não é porque manga é manga, que todo texto que manga vai ser manga. E digo manga no sentido de fruta. Não é porque ela significa fruta que todo contexto que a palavra manga aparece vai significar fruta. Ela também pode significar manga da camiseta. Ou mangar de tirar onda com alguém. Entende? Então, o contexto tem que ser olhado com muita frequência. Por quê? Não adianta nada você olhar uma palavra em grego, utilizar o Bible Hub, que é um baita programa, ou ter um dicionário de grego, ter um interlinear, e você colocar uma tradução que seja absurda, que não caiba no contexto. Veja que o contexto ele manda muito na hora de definir o significado de uma palavra. Uma coisa que eu preciso fazer uma nota de observação é que não são todos os textos que têm uma tradução difícil, uma interpretação difícil. São poucos textos. São poucos textos que trazem uma interpretação difícil. Então, as traduções elas vão variar de significado, de interpretação mesmo, em poucos casos. Em casos muito específicos. Entende? Porque assim, a gente pensa, as traduções não são confiáveis. Espera aí. Vamos olhar onde que elas divergem. Você vai ver que são poucos, com relação à quantidade de versículos bíblicos da Bíblia como um todo, são poucos versículos que você tem uma dificuldade de tradução, uma dificuldade de interpretação. Então, sempre ter muito cuidado, né? Sempre ter muito cuidado, porque senão o cara ele vende a interpretação dele como se fosse a melhor e na verdade ela é uma bobeira, né? É uma bobeira. Então, sempre muito cuidado. E claro, o quarto passo, muito importantíssimo, humildade. Tenha humildade. Opa, eu não sei, tenho que ver com quem sabe, vou ver se tem alguma coisa já produzida sobre o assunto, né? Por exemplo, um texto que eu sempre menciono, sempre faço questão de mencionar aqui, é Apocalipse 6:8. Cavalo amarelo. Você olha numa tradução, traz cavalo amarelo, outra traz cavalo verde, outra traz cavalo pálido, outra traz cavalo descorado. Entende?
Pergunto, qual tradução está correta? Se eu te falar que as 4 estão certas, você acredita em mim? E se eu te falar que as 4 traduções cabem no texto, beleza? Nesse caso, cabe. Porque é um caso de uma cor, porque é no caso de que a palavra ela tem esses múltiplos significados, o contexto fala do cavalo, cavaleiro chamado Morte, né? Então ele tem um cavalo amarelo, um cavalo verde, um cavalo descorado, um cavalo pálido. Então, nesse caso, nenhum dos significados que a palavra cloros tem atrapalha o significado do entendimento. Mas no caso, dependendo do sistema de interpretação do que a pessoa estiver buscando no texto, ela vai achar, ela vai dizer que uma tradução é melhor do que a outra. Mas por quê? Ah, por causa disso, por causa daquilo, entendeu? Então assim, as 4 traduções estão corretas. Aí vai depender do intérprete qual cor ele vai escolher, né? Isso é muito interessante. Já em outros casos, você vai ter uma palavra que ela tem vários significados, mas o contexto indica o que ela significa. Então, volto a mencionar a palavra conhecimento. Conhecimento no hebraico, yadá, significa conhecer. Mas, dependendo do contexto, significa coabitar. Gênesis 3, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é a árvore da coabitação do bem, é a coabitação do bem e a árvore do bem e da coabitação. Olha só. Tá ligado? A árvore do sexo. Ela vai comer a árvore do sexo. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? O texto lá é conhecimento do bem e do mal. A coabitação do bem e do mal. Não faz sentido essa tradução. Aí quando você vai lá para Gênesis 4, versículo 1, o que lá já diz? E conheceu Adão e Eva, e esta gerou um filho. Aí nós já percebemos que tem a relação de filho. E então, no caso, esse conhecer ali é no sentido de coabitar mesmo. Por quê? Porque o contexto, o conjunto do texto permitiu isso. Compreende? E assim a gente vai construindo o conhecimento. No começo, todo iniciante ele apanha para trabalhar com tradução. Por quê? Toda vez que ele abrir um léxico básico, a palavra vai ter 15 significados. Então ele tem que imaginar, analisar os 15 significados no contexto, ali no texto, para ver qual faz o melhor sentido ou quais fazem mais sentido. Entendeu? Então, assim, é um trabalho que no começo ele é desgastante, talvez amedrontador. Mas com o passar do tempo, com o ganhar experiência, ele se torna muito recompensativo, porque te ajuda a ter as interpretações corretas e evitar de falar besteira. Por quê? Cara, é nego falando que Jesus significa Deus porco, o cara não sabe separar uma palavra direito, né? É outro dizendo que Eva fez não sei o que com a serpente, né? É outro dizendo que a tradução dele é a melhor tradução do mundo, sabe, assim, é uma coisa que é cada maluco que nos aparece na internet. E eu fico triste, por quê? Porque se essa pessoa fosse um pouco mais sincera, um pouco mais aberta, tivesse estudado um pouco mais, ela não estaria fazendo isso. Mas são pessoas que elas querem gerar polêmica, elas querem chamar a atenção para si. Eu poderia fazer isso, mas eu não faço. Por que eu não faço? Porque o nosso trabalho ele tem que ser sério, né? Por mais que eu tenha meu jeitão de pá, zoeira e alguma coisa assim, mas o trabalho que eu tento fazer aqui é sério. Eu tento expressar alguma coisa de maneira séria, sistematizado. Então assim, às vezes ter só um dicionário de grego não vai te ajudar. Às vezes vai ser bom você ter a análise do contexto. Então talvez livros como Entendes o que Lês do Gordon Fee, Introdução à Exegese de Michael Gorman te ajudem muito. São 2 livros que assim, para mim são minhas referências na interpretação do texto bíblico, inicialmente, porque são livros fáceis de ler e que tem uma profundeza absurda, entende? E isso tudo vai te ajudando. Talvez até você ter umas 2, 3 traduções com você, para te auxiliar no julgamento. No meu caso, eu sempre tenho 2, a Almeida Corrigida Fiel e a Bíblia de Jerusalém. Mas volta e meia eu tô olhando na NVI, volta e meia eu tô olhando na King James em inglês, na Bíblia de Jerusalém original francesa. Então, essas coisas é muito interessante. Estudar a Bíblia é algo fascinante. E é isso, tá? Tamo junto com a batalha. Se alguém quiser conversar comigo, caso você não tenha ninguém para falar de tradução bíblica ou alguma coisa, pode falar comigo. Meu telefone está na descrição. Se torna membro do canal aí e adquira o curso de teologia para abrir suas portas de conhecimento. Talvez um curso de teologia num pagamento único por valor acessível te ajude tremendamente. Um abraço, tamo junto, fique com Deus.